Nascido na região de Anderlecht, na Bélgica, Guido veio ao mundo em um contexto onde fé e cotidiano se entrelaçavam de forma intensa. Já desde criança, sua vida era marcada por curiosidade e sensibilidade, como se cada gesto ou som ao seu redor despertasse nele uma percepção espiritual aguçada. Imagine um menino caminhando por ruas de pedra, observando cada detalhe da vida cotidiana, cada conversa, cada olhar. É nesse ambiente que Guido aprende a observar o mundo com um olhar atento, quase como um pequeno sábio em formação. Mas você já se perguntou como essas primeiras experiências moldam não apenas a personalidade, mas a vocação de alguém? Pois foi exatamente isso que começou a acontecer com ele. A família de Guido não era apenas devota, mas profundamente engajada na comunidade local. Entre tarefas do dia a dia e rituais religiosos, ele absorvia uma educação sólida, repleta de histórias de santos e exemplos de coragem e devoção. Cada celebração, cada missa, cada ato de bondade cotidiana deixava uma marca silenciosa, mas indelével em seu coração jovem. O ambiente familiar se torna, assim, um laboratório de virtudes, onde paciência, respeito e contemplação eram cultivados com naturalidade. Você consegue imaginar a força de caráter que se forma nesse contexto? É nesse terreno fértil que Guido começa a semear os primeiros sinais de santidade. Ainda na juventude, Guido demonstra um fascínio especial pelo estudo e pela reflexão. Não se trata apenas de aprendizado formal, mas de uma busca constante por compreender o sentido das coisas, do sofrimento, da alegria e do mistério da existência humana. Seus olhos atentos percebiam os detalhes invisíveis aos outros. O gesto de ajuda entre vizinhos, a oração silenciosa de uma criança, a compaixão de um adulto em dificuldades. Essa capacidade de percepção é um traço que mais tarde se revelaria essencial para a sua vida de devoção e serviço. Pergunto a você, já notou como os pequenos gestos moldam a grandeza de alguém? À medida que Guido crescia, sua sensibilidade para com o sofrimento humano se intensificava. Ele não podia ignorar a pobreza ao redor, a dor dos doentes, a necessidade daqueles que eram marginalizados. E, sem alarde, começou a praticar pequenos atos de ajuda e solidariedade. Era como se cada gesto silencioso fosse um tijolo na construção de sua missão futura. Essas ações, embora discretas, chamavam a atenção de sua comunidade, que começava a perceber que aquele jovem possuía uma alma rara, dotada de compaixão e coragem. Não é curioso como a grandeza às vezes se manifesta nos atos mais simples? Guido também demonstrava uma profunda inclinação à vida espiritual desde cedo. Ele passava horas em oração e meditação, sem que ninguém o forçasse, guiado apenas por um impulso interior. Observando a natureza, o céu e a rotina da cidade, sentia-se conectado a algo maior, um chamado silencioso que o conduzia para além do cotidiano. É fascinante pensar como alguns destinos parecem predestinados, guiados por uma força invisível que se manifesta na persistência de pequenas escolhas diárias. Cada decisão, cada momento de reflexão preparava Guido para desafios que ainda estavam por vir.
Mas nem tudo era contemplação. O ambiente social de Anderlecht apresentava tentações e desafios típicos de qualquer jovem. Guido enfrentava, como qualquer outro, as distrações, as pressões e os conflitos da juventude. No entanto, mesmo diante dessas circunstâncias, ele conseguia manter seu foco, sua integridade e sua sensibilidade. A resistência às influências negativas, aliada à sua empatia natural, começava a delinear um perfil de liderança silenciosa, aquele tipo de presença que não se impõe, mas inspira. Já parou para refletir como algumas personalidades influenciam o mundo apenas por estarem firmes em suas convicções? A educação formal e a orientação familiar se complementavam com experiências práticas que Guido buscava com curiosidade. Ele ajudava nas tarefas do campo, observava o funcionamento das pequenas oficinas e aprendia a lidar com pessoas de diferentes classes e condições. Cada experiência prática ampliava sua compreensão do mundo e fortalecia sua vontade de servir. É interessante notar como a combinação de observação, prática e reflexão molda não apenas o caráter, mas também a capacidade de realizar algo extraordinário na vida. Finalmente, a juventude de Guido estabelece a base para sua vocação singular. Um coração sensível, uma mente alerta e uma disposição para dedicar-se ao bem comum. Ele não era apenas um jovem talentoso ou estudioso. Ele era alguém destinado a deixar uma marca duradoura na história da Igreja e na memória daqueles que buscavam inspiração. É nesse ponto que percebemos a preparação silenciosa de um herói, antes mesmo de sua jornada começar oficialmente. Você já conferiu se está escrito no canal sobre a juventude de Guido? Essa é uma curiosidade que merece ser compartilhada com todos que apreciam histórias de santidade. À medida que Guido avançava na juventude, tornou-se evidente para todos que ele possuía um chamado especial, algo que transcenderia a vida comum. Não era apenas uma inclinação para o bem, mas uma decisão consciente de dedicar-se inteiramente a Deus. Imagine um jovem escolhendo entre todas as possibilidades de sua idade, viver com pureza e abstinência, não por obrigação, mas por convicção profunda. Ele percebia que sua alma necessitava de entrega completa e que a verdadeira liberdade residia em colocar Deus acima de tudo. Esse tipo de escolha, tão firme e serena, é impressionante, não é? Guido iniciou então sua vida de santidade com uma disciplina admirável. Cada dia era estruturado entre oração, meditação e ações de bondade. Ele aprendia a controlar desejos e impulsos, transformando cada dificuldade em oportunidade de crescimento espiritual. Mas o mais notável é que ele não buscava reconhecimento. Sua motivação era silenciosa, genuína, refletindo uma maturidade rara para alguém tão jovem. E você já se perguntou como o poder de uma escolha verdadeira pode transformar a vida de uma pessoa e inspirar gerações? Sua decisão de viver em virgindade não passou despercebida. A comunidade começou a perceber que Guido possuía uma força interior incomum, algo que ia além de hábitos e tradições. Ele era respeitado, mesmo sem impor nada, porque sua integridade irradiava uma autoridade moral natural. As pessoas vinham até ele em busca de conselho, conforto
ou apenas para testemunhar sua serenidade diante das dificuldades. Perceberam então que havia algo especial nesse jovem, um espírito comprometido com algo maior do que ele mesmo. No cotidiano, Guido enfrentava desafios que testavam sua disciplina. O mundo ao redor continuava cheio de tentações e distrações, mas ele mantinha sua vida estruturada em princípios sólidos. Cada obstáculo se transformava em aprendizado, e cada resistência reforçava sua decisão de seguir fielmente seu caminho. É fascinante como alguém pode transformar provações em degraus para a santidade, não é mesmo? Esse é um ponto que desperta a atenção de qualquer estudioso da vida dos santos. Além da disciplina pessoal, Guido começou a praticar obras de caridade com mais intensidade. Visitava os enfermos, ajudava os pobres e acompanhava aqueles que precisavam de orientação espiritual. Tudo isso fazia parte de sua missão silenciosa, viver uma vida de serviço, mostrando que a santidade não está isolada, mas profundamente conectada ao próximo. Ele ensinava pelo exemplo, sem palavras rebuscadas, apenas com ações que falavam mais alto que qualquer discurso. Já refletiu como os atos silenciosos muitas vezes têm mais impacto que grandes palavras? Sua vida de virgindade e santidade também inspirava outros jovens e membros da comunidade. Guido não se destacava por imposição, mas por magnetismo moral, atraindo aqueles que buscavam exemplos de pureza, coragem e devoção. Ele se tornava um farol de inspiração, mostrando que é possível viver plenamente mesmo diante de desafios cotidianos e sociais. E você, ao conhecer sua história, não sente vontade de entender como essa influência silenciosa moldou gerações futuras? O jovem Guido também dedicava tempo para estudo e reflexão espiritual, aprofundando seu entendimento da Bíblia e dos ensinamentos da Igreja. Cada leitura, cada meditação era como uma semente que germinava lentamente, preparando-o para enfrentar adversidades maiores. Ele entendia que a santidade exigia não apenas disciplina física, mas também amadurecimento intelectual e emocional. Curioso pensar como o equilíbrio entre mente, corpo e alma pode definir o caminho de alguém destinado à história, não é mesmo? Por fim, a escolha de Guido de dedicar sua vida a Deus estabeleceu as bases para tudo o que viria depois. Sua vida de virgindade e santidade não era apenas um ato isolado, mas o início de uma trajetória que inspiraria devoção, respeito e milagres. Já refletiu nos comentários sobre como a disciplina e a escolha pessoal de alguém podem impactar toda uma comunidade? São reflexões que aproximam a história do espectador e aumentam sua conexão com a narrativa. À medida que Guido amadurecia, sua vida de santidade começou a se entrelaçar com a defesa ativa da fé. Não se tratava apenas de um compromisso pessoal, mas de um envolvimento concreto em proteger e inspirar aqueles que precisavam de orientação espiritual. Ele vivia em uma época em que a fé era testada constantemente, entre tensões sociais, pressões políticas e desafios culturais. É impressionante pensar como alguém tão jovem conseguia manter serenidade e coragem diante de realidades tão intensas. E você já se perguntou o que faz alguém se tornar verdadeiramente firme em suas convicções?
Guido não hesitava em confrontar injustiças ou a negligência moral à sua volta. Ele usava palavras simples, mas cheias de força, para ensinar, orientar e corrigir, sempre com respeito e compaixão. Ao mesmo tempo, demonstrava coragem física e espiritual diante de ameaças, mostrando que a fé não se limita à oração, mas se manifesta em ações concretas e decisões ousadas. É fascinante perceber que a vida de um santo se constrói tanto no silêncio das escolhas quanto nos atos visíveis de coragem. O martírio de Guido, então, começa a se desenhar não como um evento isolado, mas como consequência natural de sua postura firme. Ele defendia os valores cristãos, mesmo quando isso significava confrontar autoridades ou se colocar em perigo. Cada gesto seu era observado e registrado, e sua reputação de integridade e fé inabalável se espalhava por toda a região. Imagine a tensão de viver diariamente sabendo que suas escolhas poderiam trazer perigo, mas mesmo assim, seguir firme em seus princípios. Não é algo que desperta curiosidade sobre a força de caráter? Sua coragem não era marcada por confrontos violentos, mas por uma firmeza silenciosa que se impunha pela própria presença. Guido conseguia inspirar medo nos injustos e confiança nos humildes. Sua reputação como defensor da fé o colocava em posição de liderança moral, mesmo sem buscar cargos ou reconhecimento formal. Ele se tornava, assim, uma referência de santidade prática, alguém que vivia a fé de maneira concreta e transformadora. Já pensou como a liderança espiritual pode surgir naturalmente, sem precisar de títulos ou ordens? A comunidade começava a perceber que a integridade de Guido não era apenas pessoal, mas tinha impacto coletivo. Sua defesa da fé influenciava decisões, atitudes e comportamentos de vizinhos, comerciantes e até líderes locais. Ele mostrava, com exemplos cotidianos, que a fé verdadeira se manifesta em ação, e não apenas em palavras ou rituais. Essa capacidade de transformar pequenos gestos em ensinamentos duradouros é uma das marcas mais fascinantes de sua vida. E você já se perguntou como a influência de uma pessoa pode se espalhar silenciosamente? Mesmo diante de ameaças crescentes, Guido não abandonava sua missão. Sua coragem se refletia em atitudes de proteção aos fracos, apoio aos doentes e consolo aos aflitos. Cada ato seu, embora simples à primeira vista, carregava profundidade moral e espiritual. Ele enfrentava o perigo com a serenidade de quem sabia que servia a algo maior, mantendo o equilíbrio entre prudência e valentia. Interessante perceber como uma vida tão marcada por disciplina e santidade consegue irradiar força sem precisar de confrontos diretos constantes. O desfecho de sua vida se aproxima quando os conflitos se tornam insustentáveis. Guido se vê frente à última prova, aquela que definiria não apenas sua existência, mas também seu legado. É nesse ponto que o conceito de mártir se materializa de forma plena. Coragem, fé e entrega total convergem, mostrando que a santidade também pode ser um ato final de testemunho. A expectativa e o suspense sobre como essa trajetória culminaria despertam a atenção natural de qualquer estudioso ou curioso pela história. Por fim, a atuação de Guido como mártir
não é apenas sobre sofrimento ou sacrifício, mas sobre a consolidação de uma vida dedicada à fé e ao serviço. Sua postura diante do perigo e da injustiça estabelece padrões de integridade e coragem que atravessam séculos. Você já deixou nos comentários sua opinião sobre a coragem de Guido e como ela inspira os dias atuais. Esse tipo de reflexão conecta história e audiência, reforçando a retenção e o engajamento. A vida de Guido alcança seu ponto culminante quando se aproxima o momento de sua morte, não apenas como fim, mas como testemunho final de fé e coragem. Sua partida não foi silenciosa, pelo contrário, marcou profundamente aqueles que o conheciam. Os relatos indicam que, mesmo nos instantes finais, Guido mantinha serenidade e coragem, como alguém consciente de que cada escolha de sua vida o preparava para esse desfecho. Você consegue imaginar a intensidade de uma despedida que inspira respeito, devoção e admiração em todos ao redor. A morte de Guido provocou comoção imediata em Anderlecht. Pessoas de diferentes classes sociais se reuniam para prestar homenagem, guiadas pelo reconhecimento do caráter íntegro e da santidade do jovem. Mas não eram apenas manifestações de respeito humano. Surgiam também relatos de sinais extraordinários, pequenas manifestações que reforçavam a ideia de que Guido não era um homem comum. É fascinante pensar como a memória de alguém pode instantaneamente gerar devoção e admiração, não é? O túmulo de Guido tornou-se rapidamente um ponto de encontro para fiéis. Homens, mulheres e crianças vinham pedir sua intercessão, trazendo consigo histórias de sofrimento, esperança e fé. Alguns relatos apontam que, mesmo pouco depois de sua morte, curas e pequenas graças começaram a ser atribuídas à sua presença, evidenciando o impacto de sua vida. Esse fenômeno revela como a memória de um santo pode gerar força espiritual coletiva, unindo a comunidade em torno de esperança e devoção. A comunidade começou a registrar acontecimentos considerados milagrosos em seu túmulo. Pessoas relatavam sentir consolo, força e proteção ao visitar o local, e histórias sobre curas inesperadas se multiplicavam. Guido, mesmo após sua morte, continuava a ensinar pelo exemplo, mostrando que a santidade não se limita ao tempo de vida, mas ressoa através de atos, memórias e influências espirituais. Não é curioso como a presença de alguém pode permanecer viva, mesmo após a partida física? Essa devoção imediata também refletiu na atenção das autoridades eclesiásticas locais. Observando a crescente popularidade de Guido e os relatos sobre graças alcançadas, a Igreja começou a considerar seriamente a possibilidade de reconhecê-lo oficialmente. Antes mesmo de qualquer processo formal, a comunidade já tratava Guido como intercessor e modelo de santidade, sinalizando o início de sua trajetória como santo venerado. Entre as histórias que circulavam, algumas chamavam a atenção por sua dramaticidade e intensidade. Pessoas relatavam sinais incomuns, desde visões até experiências de proteção em situações de perigo, reforçando a ideia de que Guido continuava atuando junto aos fiéis. Esses relatos ajudavam a consolidar sua imagem como alguém que transcende a vida terrena,
atraindo cada vez mais visitantes ao local de seu sepultamento. É impressionante como milagres percebidos podem fortalecer a devoção popular tão rapidamente. A devoção espontânea e crescente revelou também a dimensão social de seu legado. Homens e mulheres se aproximavam não apenas em busca de ajuda, mas para aprender sobre a vida reta e inspiradora de Guido. Suas escolhas, atitudes e coragem se tornavam lições tangíveis de virtude, transmitidas através de histórias contadas à comunidade. Essa propagação da memória e exemplo de Guido criou uma rede de influência que se estenderia por gerações. Por fim, a morte de Guido e a devoção popular imediata mostram que seu legado não estava confinado à vida terrena. Sua vida, marcada por coragem, disciplina e amor ao próximo, transformou-se em fonte de inspiração e fé coletiva. Agora, convidamos você a refletir. Qual história de santidade tocou seu coração mais profundamente até agora? E não se esqueça de interagir nos comentários com suas impressões sobre a devoção de Guido, pois isso ajuda a manter viva a memória dessas histórias incríveis. O reconhecimento oficial de Guido pela Igreja não foi apenas uma formalidade, mas o resultado natural de uma vida marcada por virtude, coragem e devoção. Após sua morte, a fama de santidade cresceu rapidamente, tornando evidente que a devoção popular não poderia ser ignorada. Documentos históricos e relatos eclesiásticos começaram a registrar a veneração crescente, apontando para a necessidade de um processo formal que reconhecesse Guido como santo oficialmente. É fascinante pensar como a santidade pode emergir primeiro do povo e depois da instituição que a confirma. O processo de canonização seguiu os critérios tradicionais da Igreja, observando a vida de Guido, seus atos de fé, milagres atribuídos e influência sobre a comunidade. Cada passo era cuidadosamente registrado, pois o objetivo não era apenas reconhecer um homem, mas validar sua influência espiritual de forma duradoura. A formalidade e o rigor do processo mostram o quanto a Igreja valoriza a autenticidade e a profundidade da devoção, garantindo que o reconhecimento seja sólido e incontestável. A canonização transformou Guido de uma figura admirada localmente em um santo venerado oficialmente, com culto reconhecido em dioceses e comunidades católicas. A partir desse momento, sua vida passou a servir de exemplo e inspiração, não apenas para quem o conheceu, mas para toda a Igreja. Essa oficialização do culto permitiu que a história de Guido fosse preservada, transmitida e estudada, tornando-se parte da herança espiritual de gerações futuras. É interessante notar que a canonização também trouxe atenção para os milagres associados a Guido. Histórias de curas, proteção e intercessão foram cuidadosamente examinadas e documentadas, reforçando sua reputação de santidade. Esses relatos contribuíram para consolidar sua imagem como um modelo de vida cristã, capaz de inspirar não apenas os fiéis, mas também estudiosos e curiosos sobre a história da Igreja. Você consegue perceber como a canonização transforma uma história local em legado universal? O reconhecimento oficial também permitiu que festas litúrgicas e celebrações fossem dedicadas a Guido.
Sua memória começou a ser celebrada em datas específicas, criando rituais que reforçavam a conexão entre a comunidade e o santo. Esses eventos não apenas preservavam sua história, mas também fortaleciam a fé e a devoção, incentivando a participação de pessoas de diferentes idades e origens. A vida de Guido se tornava assim uma ponte entre passado e presente, conectando gerações através da fé. Além das celebrações litúrgicas, a canonização trouxe maior atenção para seus escritos, atos e ensinamentos. Historiadores e estudiosos passaram a estudar sua trajetória com mais profundidade, buscando compreender os detalhes de sua vida, suas escolhas e o impacto de sua devoção. Essa atenção acadêmica complementava a veneração popular, consolidando a importância de Guido tanto no âmbito espiritual quanto histórico. A canonização também teve efeito inspirador sobre outras vidas. Muitos jovens passaram a buscar exemplos concretos de santidade, olhando para Guido como referência de virtude e coragem. Sua trajetória mostrava que a santidade não é apenas um ideal abstrato, mas algo alcançável através de escolhas diárias, disciplina e serviço ao próximo. Já refletiu como a vida de um santo pode se tornar guia e motivação para tantos outros ao longo dos séculos? Por fim, o reconhecimento oficial de Guido pela Igreja não apenas consagra sua santidade, mas confirma a força de sua influência espiritual e social. Ele passa a ser lembrado não apenas como um homem virtuoso, mas como um símbolo eterno de coragem, fé e dedicação ao bem. A história de Guido nos lembra que a santidade verdadeira deixa marcas que atravessam o tempo. Mesmo após sua morte, Guido continuou a exercer uma presença marcante na vida dos fiéis, e os relatos de milagres começaram a se multiplicar rapidamente. Curiosamente, muitos desses acontecimentos não se limitavam a grandes feitos espetaculares, mas envolviam pequenas intervenções cotidianas, como proteção em acidentes, auxílio a doentes e consolo em momentos de aflição. Essas manifestações reforçavam a sensação de proximidade do santo, tornando-o não apenas uma figura histórica, mas uma presença viva no cotidiano das pessoas. Já parou para pensar como atos aparentemente simples podem se tornar milagres na perspectiva de fé e devoção? Entre os relatos mais impressionantes, destacam-se curas inesperadas que desafiaram explicações médicas da época. Pessoas que sofriam de doenças graves atribuíram sua recuperação à intercessão de Guido, e essas histórias se espalharam rapidamente, reforçando sua fama de santo intercessor. É fascinante como a experiência pessoal de fé se mistura com a narrativa coletiva, transformando um evento singular em exemplo de inspiração para toda a comunidade. Esses relatos também ajudaram a consolidar o processo de canonização, fornecendo evidências de sua santidade comprovada. Outros milagres atribuídos a Guido envolviam proteção em situações de perigo, histórias de viajantes que escaparam, ilesos de acidentes ou de famílias que evitaram tragédias através de orações dirigidas a ele se tornaram comuns.
Esses episódios reforçavam a crença de que sua intercessão era real e acessível a todos, independentemente de classe social ou posição na comunidade. Você consegue imaginar a sensação de segurança e esperança que surgia ao recorrer a alguém com esse poder espiritual? Não foram apenas milagres físicos que marcaram sua trajetória póstuma. Também se destacaram intervenções espirituais e emocionais. Pessoas relatavam sentimentos de conforto profundo, clareza em momentos de decisão difícil ou força interior em períodos de crise, tudo atribuído à presença de Guido. Esses fenômenos mostram que a ação de um santo vai além do tangível, influenciando também o coração e a mente dos que buscam ajuda. É interessante refletir sobre como a santidade pode atuar em múltiplos níveis simultaneamente. Muitas dessas histórias de milagres foram preservadas por testemunhos orais e escritos, transmitidos de geração em geração. Relatos detalhados sobre curas, proteção e graças alcançadas tornaram-se referência para novos devotos, ampliando a rede de influência de Guido. Cada narrativa, por menor que fosse, reforçava a fé da comunidade e mantinha vivo o legado do santo. Não é curioso como a força de uma história pode perpetuar a memória de uma vida inteira? Além das curas e proteções, surgiram relatos de transformação pessoal e conversão. Pessoas que se encontravam perdidas, desanimadas ou distantes da fé, ao buscar a intercessão de Guido, experimentavam mudanças significativas em sua conduta e perspectiva de vida. Esses casos mostravam que a influência do santo não se limitava a milagres pontuais, mas atingia também o desenvolvimento moral e espiritual de quem recorria a ele. Os relatos de milagres também ajudaram a expandir o culto a Guido para além de Anderlecht, atingindo outras regiões da Bélgica e de países vizinhos. Comunidades distantes começaram a venerá-lo, criando uma tradição de devoção que atravessou fronteiras. Assim, sua história se tornava não apenas local, mas universal, conectando pessoas de diferentes origens em torno de uma fé compartilhada. É fascinante pensar em como a influência de um santo pode crescer de forma tão ampla e duradoura. Por fim, os milagres e intercessões atribuídas a Guido consolidaram sua imagem como santo protetor e guia espiritual. Cada relato fortalecia a ligação entre ele e os fiéis, transformando sua memória em inspiração contínua. Convidamos você a refletir. Se pudesse escolher um aspecto da vida de Guido para estudar ou buscar inspiração, qual seria? Compartilhe nos comentários, pois a interação ajuda a manter viva essa história extraordinária. O legado de Guido vai muito além dos milagres ou da devoção popular imediata. Ele está profundamente enraizado nas obras que deixou e na influência que exerceu sobre a comunidade. Durante sua vida, suas ações silenciosas de caridade e proteção criaram um padrão de conduta que inspirou outros a viverem com mais disciplina, fé e empatia. Guido mostrava que a santidade não se limita a grandes feitos, mas se manifesta em escolhas consistentes, pequenas ações que se somam ao longo do tempo. Você já percebeu como a consistência de uma vida pode impactar mais do que gestos isolados? Entre suas obras mais conhecidas estão as iniciativas de cuidado com os pobres e doentes.
Guido ajudava quem não tinha recursos, oferecendo assistência prática, conforto emocional e orientação espiritual. Cada ação, ainda que simples, era um reflexo de sua dedicação integral ao próximo. Essas iniciativas, mesmo que não registradas formalmente em documentos, permaneceram na memória coletiva, transformando sua vida em exemplo concreto de santidade aplicada ao cotidiano. O impacto de suas ações ultrapassava o imediato. Guido também inspirava líderes, jovens e famílias a adotarem valores semelhantes. Pessoas que testemunhavam sua vida começaram a replicar atitudes de solidariedade, paciência e devoção, criando uma rede de influência que se espalhou por gerações. Esse efeito multiplicador é um aspecto fascinante de seu legado, mostrando que a santidade verdadeira não se limita a quem a pratica, mas se propaga naturalmente. Outra dimensão importante do legado de Guido é a preservação de sua história e ensinamentos. Mesmo sem deixar escritos extensos, suas escolhas e atitudes serviram de base para tradições orais e litúrgicas que passaram a ser registradas posteriormente. A vida de Guido transformou-se, assim, em uma narrativa educativa e inspiradora, oferecendo lições de coragem, disciplina e amor ao próximo que atravessam séculos. Sua influência também se refletiu na arte sacra e na devoção popular. Pinturas, estátuas e imagens começaram a retratá-lo, permitindo que sua história fosse transmitida de forma visual para novas gerações. Essas representações ajudaram a consolidar a imagem de Guido como um santo acessível, protetor e inspirador, reforçando o vínculo emocional e espiritual com a comunidade católica. Já pensou como a arte pode ser um veículo poderoso para manter viva a memória de alguém? Além disso, Guido inspirou a criação de práticas devocionais específicas como orações, festas litúrgicas e peregrinações ao seu túmulo. Essas tradições ajudaram a manter sua presença viva entre os fiéis, criando uma continuidade que atravessou séculos e manteve seu exemplo sempre atual. É impressionante como uma vida dedicada ao bem pode gerar efeitos tão duradouros, transformando indivíduos e comunidades inteiras. O legado espiritual de Guido também é percebido na transformação de vidas individuais. Relatos de pessoas que encontraram conforto, orientação e coragem em sua história mostram que seu exemplo continua ativo, funcionando como guia moral e espiritual. Ele demonstra que a santidade não se extingue com a morte, mas se perpetua por meio da influência positiva exercida sobre outros. Por fim, as obras e o legado espiritual de Guido consolidam sua importância na história da Igreja e da fé cristã. Ele não apenas praticou virtudes em vida, mas deixou um caminho inspirador para aqueles que buscam viver com coragem, disciplina e amor ao próximo. Agora é o momento de refletir. Qual aspecto da vida de Guido você acha mais inspirador? Compartilhe nos comentários, pois sua interação ajuda a manter viva a memória desse santo extraordinário. Mesmo após séculos, São Guido de Anderlecht mantém relevância viva dentro da Igreja e na devoção popular. Sua vida de santidade continua a inspirar fiéis, estudiosos e curiosos interessados em histórias de coragem e fé aplicada ao cotidiano.
A cada celebração litúrgica, lembranças de suas virtudes e milagres são revividas, mostrando que a influência de sua vida transcende o tempo. É impressionante pensar como ações de um homem podem permanecer tão presentes, moldando tradições e inspirando gerações que jamais o conheceram pessoalmente. A festa litúrgica de Guido é celebrada com fervor, especialmente em Anderlecht e em regiões vizinhas. Missas, procissões e momentos de oração recordam sua vida e martírio, criando uma experiência coletiva que une devoção e memória histórica. Para quem estuda a trajetória dos santos, essas celebrações são uma oportunidade de entender como a fé e a cultura local se entrelaçam, preservando histórias e ensinamentos de forma viva. Não é fascinante perceber a continuidade de sua influência através de rituais comunitários? Além das celebrações formais, a imagem de Guido também permanece presente na arte sacra, em igrejas e locais de peregrinação. Pinturas, esculturas e estátuas ilustram seu rosto sereno e determinado, reforçando sua presença simbólica e inspiradora. Cada representação é uma forma de manter sua história acessível, lembrando a importância de sua vida e seu exemplo de santidade. É interessante notar como símbolos visuais ajudam a perpetuar legados que palavras sozinhas não conseguiriam transmitir. A devoção atual a Guido também se reflete em obras de caridade inspiradas por seu exemplo. Instituições e movimentos que promovem assistência aos pobres e doentes frequentemente citam santos como ele como inspiração. Assim, sua influência não se limita a ritos ou celebrações, mas se manifesta de forma prática, tocando vidas e comunidades de maneira concreta. Já refletiu como o exemplo de um santo pode criar impacto positivo por séculos, muito além de sua época? Outra faceta de sua importância atual é acadêmica e histórica. Pesquisadores estudam sua vida, milagres e impacto social, documentando tradições e transmitindo seu legado para novas gerações. A análise detalhada de sua trajetória permite compreender não apenas a história religiosa, mas também aspectos sociais e culturais de Anderlecht e da Europa medieval. Dessa forma, Guido se torna um ponto de estudo rico, integrando fé, história e curiosidade acadêmica em um único enredo fascinante. A influência de Guido também se mantém nas práticas devocionais pessoais. Muitos fiéis recorrem a ele em oração, buscando intercessão em momentos de dificuldade ou inspiração para agir com coragem e disciplina. Essa conexão direta entre a vida do santo e experiências individuais reforça a sensação de proximidade, como se Guido ainda estivesse presente na vida cotidiana das pessoas. Não é curioso como uma vida tão distante no tempo ainda consegue tocar corações de maneira tão íntima e profunda? Hoje, comunidades de todo o mundo continuam a celebrar sua memória em diferentes formas, desde missas solenes até encontros informais de estudo e reflexão. Esse reconhecimento mostra que Guido não é apenas uma figura histórica, mas um modelo de virtude e fé, cuja vida continua a dialogar com o presente. As celebrações são uma forma de manter viva a história e inspirar novas gerações a
refletir sobre coragem, disciplina e serviço ao próximo. Por fim, a importância atual de Guido de Anderlecht se evidencia na continuidade de sua história e devoção. Ele permanece um exemplo de vida dedicada à fé e à prática do bem, lembrando-nos que virtudes como coragem, disciplina e amor ao próximo são eternas. Agora, convidamos você a refletir e interagir. Qual aspecto da vida de Guido você considera mais inspirador hoje? Compartilhe nos comentários, pois a interação ajuda a manter viva a memória desse santo extraordinário. E assim chegamos ao fim da história de São Guido de Anderlecht, um jovem cuja coragem, fé e dedicação ao próximo atravessaram séculos, inspirando não apenas os fiéis, mas todos aqueles que estudam a trajetória dos santos. Cada ato, cada escolha de sua vida mostra que a santidade é construída dia após dia em gestos discretos, mas repletos de significado. Agora queremos saber de você. Qual parte da vida de Guido mais despertou sua curiosidade ou admiração? Deixe nos comentários sua opinião e nos conte também que santo você gostaria de ver nos próximos vídeos do canal. Se você gostou de conhecer a história completa de Guido, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Cada vídeo é pensado para trazer conhecimento detalhado, curiosidades e lições históricas sobre a vida dos santos, ajudando você a estudar, refletir e se inspirar de forma profunda e envolvente. Acompanhar essas histórias é uma forma de manter viva a memória daqueles que marcaram a fé e a cultura da Igreja ao longo do tempo. São Guido nos lembra que coragem e santidade podem caminhar lado a lado com simplicidade e serviço ao próximo. Ele nos inspira a perceber que pequenos atos de bondade, dedicação e fé podem ter efeitos duradouros, não apenas em nossas vidas, mas na história ao nosso redor. Que possamos aprender a valorizar cada escolha que fazemos e cada oportunidade de agir com amor e justiça, seguindo o exemplo de um verdadeiro santo. E como mensagem final de reflexão, deixo um trecho da Bíblia que ressoa com a vida de Guido. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 5. Assim como Guido, podemos espalhar bondade e fé através de nossas ações, mesmo quando ninguém parece observar. Sua história é um convite a viver de forma íntegra, corajosa e comprometida com o bem. Portanto, aproveite para estudar mais, conhecer outros santos e refletir sobre suas vidas inspiradoras nos vídeos do nosso canal. Cada história é uma oportunidade de descobrir curiosidades, compreender contextos históricos e sentir a profundidade da fé de forma prática e envolvente. São vidas que nos conectam ao passado e nos motivam no presente, despertando aprendizado, reflexão e admiração. E agora queremos ouvir você. Qual santo você gostaria de ver no próximo vídeo? Deixe sua sugestão nos comentários, participe da comunidade e faça parte dessa jornada de conhecimento e inspiração. A história de São Guido é apenas uma das muitas que merecem ser estudadas e compartilhadas, e sua participação ajuda a manter viva essa memória.
Não se esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo com amigos e familiares e continue explorando as histórias que moldaram a fé e a cultura cristã. Cada gesto, cada escolha e cada vida apresentada aqui nos ensina algo valioso sobre coragem, disciplina e serviço ao próximo. Termine sua reflexão com a certeza de que histórias como a de Guido não são apenas relatos do passado, mas guias para nossas próprias escolhas. Que cada um de nós possa aprender com sua coragem e santidade, vivendo uma vida marcada pelo bem, pela fé e pela dedicação ao próximo.